Olá a todos, meu nome é Cândido Alfredo e hoje eu vou começar aqui mais uma questão da série de questões do Daily Byte aqui, desse desafio de 84 dias. Basicamente, ainda estamos na primeira semana, em que a estrutura de dados abordada são as strings, que foi rotulada pelo Daily Byte como fácil. Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, do primeiro, segundo e terceiro dia, por favor assista, porque são vídeos muito bons em relação a formar uma base para o que vai vir depois, pois vão vir estruturas de dados mais complexas e questões um pouco mais difíceis. Então, fica a recomendação, ainda mais porque você vai saber fazer a análise de complexidade dessas questões. Naturalmente, como estamos no quarto dia, teremos aí a quarta questão, que vai ser essa daqui, chamada Correct Capitalization. E o que é que consta essa questão aqui em específico? Essa questão é perguntada pelo Google em várias entrevistas de código. E, dado uma string que a gente vai passar como um parâmetro dentro de uma função, a gente tem que retornar caso ou não essa string usa a capitalização correta. E o que significa ter uma capitalização correta de acordo com o Google? De acordo com o Google, a string usa uma capitalização correta caso todas as letras sejam maiúsculas, nenhuma letra seja maiúscula ou apenas a primeira letra da palavra seja maiúscula. Ou seja, se atender uma dessas três condições, vai ter capitalização correta. Ou seja, a gente tem que verificar caso tenha todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas, ou caso todas sejam minúsculas, exceto a primeira. E aqui está a questão do LeetCode, caso você queira praticar. Lembrando que tanto o link aqui para a questão do LeetCode quanto o link desse notebook vai estar aí na descrição do vídeo. Então, caso queira acompanhar, caso queira testar, sinta-se mais que à vontade. E alguns exemplos para a gente se ambientar aqui na questão, né? Dadas as seguintes strings: USA retorna true, ou seja, a gente identifica que essa palavra USA tem apenas letras maiúsculas, que é essa primeira condição. E já que a primeira condição está atendida, a gente retorna true, porque está com a capitalização correta. Caso a gente veja uma palavra como Calvin, a gente tem que retornar true. Por quê? Porque atende à terceira condição, que é apenas a primeira letra é maiúscula. Ou seja, a primeira é maiúscula, o resto é minúscula. Então isso daqui está com a capitalização correta, retorna true. Nesse terceiro caso, a gente vê computer, que não atende nenhuma dessas três condições. Nem todas as letras são maiúsculas, nem todas as letras são minúsculas, e nesse caso aqui, não é a primeira letra que está maiúscula e o restante minúscula. Isso aqui é uma letra aqui no meio, que é a letra U, que está maiúscula, então retorna false. E essa última aqui, coding, retorna true. Por quê? Porque todas as letras estão minúsculas, que é esse segundo caso aqui, dado como capitalização correta. Beleza, então como é que a gente pode pensar em ter uma capitalização correta? Como é que a gente pode verificar? Bem, o que a gente pode fazer é iterar em cima de todas as letras dentro da string e verificar o número de letras maiúsculas que existem dentro dessa string. Por quê? Porque é o seguinte, imagine, você tem uma palavra como USA, que tem três letras. Se você identificar que tem três letras maiúsculas dentro de USA, você vai saber que a capitalização está correta. Por quê? Porque você vai saber que todas as letras são maiúsculas. Ou seja, se a gente identificar que, por exemplo, uma palavra tem 10 letras e 10 letras dessa palavra são maiúsculas, então a capitalização está correta, porque todas as letras vão ser maiúsculas. E caso a gente veja que o número de letras em uma palavra, letras maiúsculas no caso, seja zero, a gente vai saber que a capitalização está correta. Por quê? Porque nenhuma letra vai ser maiúscula, todas vão ser minúsculas, que é como esse caso do coding aqui. A gente verifica que não tem nenhuma letra maiúscula aqui dentro de coding, a gente retorna, a gente vê que é zero, né? Então a gente retorna true. Ou caso apenas tenha uma letra maiúscula, a gente verifica se é a primeira letra da palavra, porque a gente vai saber que o restante vai ser minúscula, que seria um caso de retornar true. Então a gente pode criar aqui uma variável que vai ser, vamos dizer, eu vou dizer aqui upper letters, que vai representar as letras maiúsculas, né? Nesse caso aqui, a gente vai iterar na palavra, ou seja, for letter in word, e a gente vai verificar para cada letra se ela é maiúscula. Ou seja, na verdade aqui é prompt, beleza. A gente vai verificar aqui o seguinte, a gente vai verificar se essa letra é maiúscula. Ou seja,
if letter.isUpper, que é a função para verificar se é letra maiúscula, a gente vai colocar aqui na upper letters mais um. Beleza. A gente vai iterar na palavra desse jeito. E o que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente vai precisar saber se upper letters, que é a quantidade de letras maiúsculas, vai ser 0, se vai ser do tamanho da palavra, ou se vai ser 1 e apenas a primeira letra, ou seja, vai ser a primeira letra da palavra que vai ser essa maiúscula. Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente já pode colocar um return aqui, colocando a condição, que é o seguinte. A gente vai colocar aqui return, certo? Return upper letters igual a 0, que seria o caso de todas as letras serem minúsculas, ou upper letters vai ser do tamanho da palavra, len prompt, ou upper letters vai ser igual a 1, e também a gente tem que verificar se a primeira letra da palavra vai ser essa letra maiúscula, que vai ser prompt 0.isUpper. A gente vai verificar se essa primeira letra aí da palavra vai ser maiúscula. Beleza, então essas três condições são as que a gente quer atender aí, e basicamente nossa função está completa. Beleza, então vamos rodar aqui e vamos testar. Os resultados esperados são true, true, false, true, aqui nesses 4 exemplos. True, true, false, true. Então, basicamente, a função está completa aqui, está funcionando direitinho. Ou seja, a gente viu cada letra da palavra, verificou se ela era maiúscula, colocou aqui quantas letras maiúsculas tinham na palavra e verificou. Se não tem letras maiúsculas, retorna true, que seria esse caso aqui, se fosse verdade. Ou se é do tamanho da palavra, o número de letras maiúsculas, ou se apenas uma letra maiúscula existe e a letra maiúscula é a da primeira posição da palavra. Vamos fazer uma análise de complexidade. Esqueci de copiar aqui o conteúdo da célula para a gente poder fazer. Como é que a gente faria, né, essa análise de complexidade? Em relação a Space Complexity, vai continuar sendo O de 1. Por quê? Porque a gente não está criando aqui dentro dessa função nenhuma variável de tamanho escalável. A gente só está criando aqui atribuições simples de valores numéricos. Então isso aqui não vai ter nenhum problema. A gente não está criando aí nenhum array, por exemplo, com tamanho escalável. A gente só está atribuindo aqui números simples, né? Então pode manter aqui Space Complexity O de 1. Lembrando que até em casos anteriores deu O de 1 também, como nesse daqui e em alguns anteriores. Então nos vídeos anteriores também tem a lógica para essas outras questões. E como é que seria Time Complexity aqui para essa questão? Basicamente a gente nota que no pior dos casos, na verdade em todos os casos, a gente teria que iterar aqui dentro desse for para cada letra dentro da palavra. Considerando a palavra de tamanho n, a gente teria que analisar todas as letras dentro da palavra de tamanho n. Então a gente faria n operações. Por quê? Porque se a palavra tem 10 letras, a gente teria que fazer 10 verificações aqui, 10 operações. Se a palavra tem 1000 letras, a gente teria que fazer 1000 iterações aqui. E se ela tiver n letras, que é o caso, vai fazer n operações. Então, Time Complexity vai manter O de n. Ou seja, vai ser proporcional ao tamanho da entrada. Então, basicamente, é assim que a gente resolve o Time Complexity. Está numa eficiência naturalmente boa, eu creio que não tem forma de melhorar isso daqui, então a análise de complexidade está naturalmente pronta. E essa daqui é a resolução para o Correct Capitalization, que também é uma questão muito simples de strings. Então, basicamente é isso. Isso é a questão do Daily Byte de hoje, do dia 4. E, naturalmente, amanhã virei aí com o dia 5 do Daily Byte para resolver aqui com vocês. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Caso tenham feedback, algum comentário a fazer, por favor deixem seu like aí e sua inscrição. Muito obrigado a todos e até mais.